Avaliando fundos imobiliários KNCR11, esse fundo da Quineia aí voltado para rendimentos imobiliários, vale a pena você investir o seu dinheiro nas cotas do KNCR11 atualmente ou é melhor você optar por outros fundos imobiliários? Esse que foi um dos melhores fundos imobiliários de 2023, ele ainda se mantém como um dos melhores, sim ou não, você vai descobrir nesse vídeo, tá? Vale lembrar que nesse vídeo não vou abordar somente o KNCR11, mas sim toda a situação da nossa economia, tá? E como que a inflação, a taxa Selic influencia diretamente aqui no KNCR11, se vale a pena você se posicionar nesse fundo imobiliário hoje ou não, tá? Então estamos aqui na Status Invest, né, já com o KNCR11 aqui na nossa tela, tá? Basicamente, hoje ele está custando aqui R$ 103,86 por cota, com uma mínima das últimas 52 semanas de R$ 93,40 e uma máxima de R$ 105,01, tá? Um dividendo acumulado de 12,23%, que é um ótimo dividendo, né? Poderia ser melhor, poderia, mas como nós estamos em uma situação delicada, que eu já explico para você em relação à nossa economia, esse valor se torna um dividendo muito interessante, tá? Uma valorização média aqui de 11,19%, e quando falamos em relação ao preço de cota dos últimos 5 anos, ele bateu aqui um pico histórico na casa de R$ 108 aproximadamente por cota nos últimos 5 anos, tá? E está hoje aí quase aí R$ 5 abaixo praticamente desse topo histórico, né? Então ele voltou a subir pós-pandemia, tivemos aqui a queda da pandemia, tá nesse período aqui, né? E ele voltou a subir após a pandemia, aqui no finalizando a pandemia, teve uma nova correção aqui, né? Lá em meados de 2023 tivemos uma nova correção, ele está voltando a subir o valor de cota, né? Por cota do fundo imobiliário, e a tendência é continuar subindo, eu vou explicar o porquê, tá bom? Descendo aqui, nós temos aqui mais informações, né? Que é basicamente o valor patrimonial dividido pela cota, que seria o valor justo a se pagar pelo KNCR11, que é de R$ 101,25, ou seja, né, o P sobre VP dele está em 1,03, né? Como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, tá? O P sobre VP acima de 1 significa que esse fundo está valorizado, ele está pagando, você vai pagar um prêmio, né, um valor um pouco mais elevado que seria o justo por esse fundo imobiliário, né? Então significa que é um fundo bom, que os investidores estão topando pagar um pouquinho a mais naquele fundo imobiliário pela qualidade do mesmo, tá? Quando ele está aqui em 1, no caso, 1,00, significa que ele está, basicamente ele deveria estar custando aqui R$ 101,25, mas ele está aqui na casa de R$ 103, né? Agora, se ele está abaixo aqui de 1, tá? Se ele está com valor menor do que 1, basicamente significa que o fundo está descontado, né? Ele está sendo vendido mais barato do que o valor total do fundo, tá? Então ele está num preço muito bom, na verdade, está com preço VP ideal, assim, na minha opinião, para aquisição, que é levemente acima de 1, né? O ideal seria 1, na verdade, mas ele está levemente acima de 1, que é ótimo. Ele tem um caixa de 192 milhões de reais, que representa 3,33% do valor total que esse fundo tem, né? É um caixa ok, né? Não é um caixa muito robusto, mas é ok, tá? E esse caixa ele tende a oscilar, tá? Às vezes ele tá maior, né? Mais robusto, e às vezes ele está com um valor um pouco mais baixo, tá? Aqui temos aqui basicamente 335 mil cotistas atualmente que fazem parte do KNCR11, né? E aqui ele tem uma excelente liquidez média diária de mais de 11 milhões de reais que são negociados aqui em cotas do KNCR11, e ele tem um rendimento médio aqui de aproximadamente R$ 1,10 por cota. Inclusive caiu porque ele está com uma média de R$ 1 por cota, né, na última distribuição de rendimentos, e a próxima também R$ 1 por cota, se mantendo aí quase essa média. Pode cair um pouquinho, mas vai subir. Eu vou explicar o porquê que vai subir agora para você, tá? Quando nós falamos de inflação no Brasil, estamos aqui no site do IBGE, você tem uma média, entre muitas aspas aqui, de 3,69 de inflação nos últimos 12 meses. Agora eu faço uma pergunta para você. Essa inflação real que você vê no mercado, que você vê na compra de itens para consumo, até quando você vai comer fora, por exemplo, tudo subiu de preço, e não subiu apenas 3,69%.
tá? Não é a média da alta, tá? A inflação, ela é muito maior do que está sendo mostrado nominalmente aqui através do site do IBGE e o que o governo vem divulgando, tá? Qual que é o reflexo dessa inflação alta que não está sendo divulgada? Vem aqui para a taxa Selic no Banco Central. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né? Ela oscila de acordo com a inflação de fato. Quanto maior a inflação, maior tem que ser a taxa Selic para você conseguir reduzir a inflação, né? E o que está acontecendo agora é o seguinte, quando você pega aqui o gráfico da taxa Selic, olha só, você tem hoje a taxa Selic na média de 10,50% e caindo, né? Ela está em tendência de queda aqui, deve cair um pouco mais até o final desse ano aí e depois vai fazer o mesmo movimento que aconteceu aqui. Ela vai cair, ela vai corrigir até um certo valor, né? Vai ter essa correção e depois ela vai disparar novamente, tá? Ah, Leonan, quando que isso vai acontecer? Em 2025, ou seja, no ano que vem, nós teremos sim uma Selic mais alta. E por que eu estou falando sobre inflação e taxa Selic? Porque tem um impacto direto aqui no KNCR11. Esse fundo imobiliário, como eu já vou mostrar para você, ele tem ali a sua base de juros, né? A sua base ali do pagamento das dívidas, dos dividendos que estão atrelados a esse fundo imobiliário no CDI e mais uma porcentagem. E o CDI está ligado diretamente à taxa Selic, tá? Então, quanto maior a taxa Selic, maior será o CDI e mais o KNCR11 estará pagando para os seus investidores, tá? Depois eu finalizo esse raciocínio assim que eu mostrar para você como que está a distribuição desse fundo imobiliário. Então lembre-se, tá? A Selic, a inflação tem um impacto direto em fundos de papel, inclusive, e vão fazer com a alta da Selic, com a alta da inflação que vai acontecer aí no final desse ano, começo do ano que vem, os fundos imobiliários estarão sim pagando cada vez mais. Então nós ainda temos uma janela de compra com esses fundos imobiliários relativamente mais baratos, que eles devem continuar subindo de preço, inclusive pagando cada vez mais dividendos, mais para o final desse ano e começo do ano que vem, né? Então os fundos ainda estão, entre aspas, baratos, tá? Então você pode comprar eles agora e segurar para ganhar ainda mais dividendos no ano que vem. Se você quiser aprender a avaliar de maneira independente os fundos imobiliários e aprender a montar uma carteira diversificada dentro desse mercado, você tem um curso completo sobre esse mercado com todo o passo a passo, do básico até o avançado, tá? Cujo link está na descrição. E o melhor, esse cupom aqui, o KN50, te dá R$50 de desconto hoje. O nosso curso sobre fundos imobiliários será um prazer enorme receber você lá. E continuando aqui, nós temos aqui o histórico, né, de últimos 5 anos na distribuição de dividendos do KNCR11, né? Tivemos uma queda, obviamente, aqui em 2020 por conta da pandemia. Começamos a voltar aqui, né, pagar dividendos cada vez maiores em 2021, subimos cada vez mais em 2022, ele se estabeleceu aqui nesse pico, né, basicamente, corrigiu novamente ao final do ano e em 2023 tivemos aí momentos extremamente bons de R$1,20 por cota, né, e momentos mais tranquilos aqui de R$1, depois R$1,22, depois R$1 novamente, né? Depois um pouco mais, ó, 1,24 e assim em diante, né? Não teve uma distribuição extremamente sólida, porém ele vem compensando aqui os momentos de baixa. Entretanto, ao final do ano ele teve uma correção e se manteve aqui em 2024 e deve continuar aqui até o finalzinho do ano e começar a subir aí lá para o começo de 2025. E a tendência é pagar um pouco mais agora em 2025 em relação aos dividendos por conta da alta na Selic, também para controle da inflação que vai afetar diretamente o CDI, tá? Aqui temos a tabelinha aqui de dividendos, descendo um pouco mais. Temos aqui informações sobre o fundo imobiliário, que não é o fundo da Quineia, né? Aqui temos o início dele de 2012, né? Temos o CNPJ do fundo, obviamente. O tipo pela Ambima, que é títulos e valores imobiliários. E também você tem aqui, ó, o segmento, né? Que é de papéis, tá? E a gestão é ativa, só faço análise e só realizo investimentos em fundos de gestão ativa, tá? E público-alvo é o investidor em geral, eu e você, tá? O ADM é a entregue, porém a gestão fica por parte da Quineia, tá? Que é uma das melhores gestoras atualmente aqui no Brasil. Alguns vídeos aqui sobre o fundo, o professor Baroni, por exemplo, tá? E aqui o patrimônio líquido dele que vem crescendo ano após ano, né? Ele teve uma leve estagnada agora em 2023, começo de 2024, deve voltar a subir com a alta nos dividendos, tá? Aqui o resultado um pouco mais, uma área mais contábil do fundo. Recomendo você virar essa chavinha para o anual aqui, tá? Virou a chavinha, ele vai trazer o resultado anual partindo de 2021 até agora em 2024, né? Sempre olhando da direita para a esquerda. Os números têm que estar
positivos eles estão, né? A maioria dos números bons em relação a esse fundo imobiliário estão positivos, né? O fundo ele está performando bem nos últimos anos, tá? Descendo um pouco mais, temos aqui os valores a receber, temos alguns picos, né, em momentos normais aqui do fundo imobiliário. Temos o caixa, como eu falei para você, o caixa ele vai oscilar, temos momentos de venda aí das dívidas, depois aquisição de novas dívidas aí você tem vendas e tudo mais, então o caixa ele vai oscilando, é super normal, né? Ele só não pode estar nessa tendência aqui direta e caindo muito, né, para a base ou quase zerando o caixa, que aí é um sinal negativo, tá, para nós que somos investidores, né? Aqui valores a pagar, né, manteve uma média nos últimos meses também, né, estava aqui embaixo lá em 2020, porém ele voltou a subir aqui a partir de 2021, o que é um bom sinal, obviamente. Descendo aqui temos o portfólio do fundo, que é formado por algumas LCIs e majoritariamente por CRIs, né, pelos certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas que esse fundo adquire aqui e recebe o pagamento mensal por elas, tá? Temos várias dívidas, mas a melhor forma de você analisar essa questão dos CRIs e tudo mais do fundo imobiliário é você descer aqui na base, vir aqui em comunicados do KNCR11 e acessar aqui o relatório gerencial, tá? Que é nesse botãozinho aqui de abrir, vai clicar sobre ele, ele vai abrir o relatório do fundo imobiliário, né? Que é um fundo da Quinéia aqui, que é uma empresa do grupo Itaú, para você que não sabia, tá? E aqui temos o nome do fundo, aqui o relatório de abril de 2024 e temos aqui, ó, basicamente ele tem de patrimônio líquido 5,78 bilhões de reais, né? 335 mil cotistas, o dividendo de média aqui R$ 1 por cota, né? E aqui a taxa de performance dele, tá? Que é o CDI mais 2,26% ao ano, né? Que é o que eles estão buscando hoje entregar para os cotistas aí, tá? Aqui o P sobre VP, né? 101,25, cota de mercado 105, que estava, né? Já caiu um pouquinho. E aqui a média diária de liquidez de 9,12 bilhões, ela subiu inclusive, tá? Aqui a posição do fundo, eles vão explicar, a distribuição de dividendos também, vai ter essa explicação. Aqui a taxa de ADM, que é bem baixa, na verdade, que é de 1,08%, é uma taxa baixa de administração, né? Eu considero baixa ali entre 0,8%, né? E até 1,5%, 1,10% aí é uma taxa ok, tá? A partir de 1,10% ao ano já é uma taxa um pouquinho mais robusta, não me chama tanto a atenção assim, a não ser que o fundo venha performando muito, muito bem, aí vale a pena, obviamente, né? Descendo aqui, temos mais algumas informações sobre o fundo, e aqui temos o resumo da carteira, né? Os CRIs aqui, os indexadores, né? Você tem aqui indexador como o CDI, basicamente aqui a maior parte está indexada ao CDI, à inflação e ao CDI também. Aqui ó, a porcentagem, a alocação total dos indexadores, 97,4% ao CDI, 2,1% à Selic e apenas 0,5% ao IPCA. O tipo de alocação, o setor, né? Você tem aqui o maior setor escritórios, né? O segundo maior setor shoppings, que é um bom setor também, residencial o terceiro maior setor e o quarto é o logístico e outros 1,7%, que pode variar aí entre várias áreas de atuação, tá? A negociação de liquidez, né, ele se mantém estável, nada muito fora da curva, né? Então é um bom sinal também, tá? E aqui temos as informações contábeis que também eles apresentam lá na Status Invest, tá? Rendimentos mensais, eles explicam um pouco mais como que está aqui o rendimento desse fundo imobiliário, algo geralmente algo próximo ou acima de 110% do CDI, tá? Isso sem pagar imposto de renda, né? O que vale ressaltar, né? Então é importante lembrar que você recebe esse valor aqui acima do CDI sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, lembrando que estamos em um período que relativamente esse fundo não está pagando altos dividendos, ele vai pagar muito assim que a Selic começar a disparar e o CDI acompanhar a mesma, tá? Aqui a cota diária, né? Ele fala um pouquinho sobre a variação de cota, o preço de cota do fundo imobiliário, e aqui a carteira, né? Você pode pesquisar sobre os devedores aqui, quem são, né? Aqui você pode ver o indexador, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O indexador, que no caso é o CDI, tá? E mais a taxa de aquisição, que é o CDI mais esse valor aqui, tá? Esses valores aqui posteriormente, o CDI mais 2,15%, esse aqui é um pouco mais barato, CDI mais 1,4% e assim em diante, tá bom? Então você tem tudo bem detalhado aqui, é legal você dar uma olhada, né? São bons clientes, basicamente, devedores que estão aqui, tá? Eu já dei essa analisada, né? Você tem grupos grandes aqui, como shopping centers e edifícios gigantescos que fazem parte desse fundo imobiliário, então
são bons devedores, tá? Você pode analisar, claro, individualmente caso você queira, tá? E aqui eles falam sobre a carteira, que você pode acessar esse vídeo aqui e compreender ainda mais através desse vídeo como que está a composição de carteira e a estratégia do fundo para os próximos meses, né? Aqui um sumário do resumo dos ativos e assim adiante. Nós temos aqui mais um pouco dos fundos da Quineia, né, que eles vão falar e pronto, tá? Basicamente, olha só, o KNCR11, ele é um fundo que ele performa muito bem quando a Selic está em alta, né? Quando ele está pagando bem, que isso reflete diretamente no CDI, que é a taxa DI, né? Que é a taxa de juros interbancária aí, ela sobe em conjunto com a Selic ali e acaba que o KNCR11 vai pagar maiores dividendos. Como isso não está acontecendo agora, o dividendo dele está tranquilo, está entre aspas, muitas aspas, baixo, o que faz com que alguns investidores menos instruídos acabam migrando o seu dinheiro para outros fundos imobiliários ou para outros investimentos. E nós, que somos investidores para médio e longo prazo, né, que olhamos um pouco mais adiante aí nessa história de Brasil, inclusive, e nessa história em relação à inflação, que está assim bem contida em relação à realidade, né, nós vemos que temos oportunidade de compra no KNCR11 hoje, assim como outros fundos imobiliários de qualidade, que eu ainda considero o KNCR11 um dos melhores fundos do Brasil, inclusive agora em 2024, inclusive com essa potencial e bota potencial nisso, né? Essa alta em relação à taxa Selic, tá? Então vai subir a Selic, vai subir o CDI e consecutivamente o KNCR11 vai pagar maiores dividendos e também vai subir o seu valor aqui pela cota, que hoje está em R$ 103,86 e vai continuar subindo como já está em tendência de alta aqui, tá? Então ele deve continuar subindo, então eu aproveitaria se eu fosse você e colocaria pelo menos uma parcela do meu patrimônio, da sua carteira diversificada de fundos imobiliários aqui no KNCR11. Se você novamente quiser aprender a montar uma carteira de fundos imobiliários, nosso curso está na descrição, basta acessar e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, comente aqui abaixo a sua opinião. Você tem o KNCR11 na carteira hoje? Não tem? Por que não tem, inclusive? E é isso, eu aguardo você num próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais e bons lucros para você!